Tá gravando. Então, vamos lá. Pessoal, hoje é domingo, dia 14 de junho de 2026. Nós somos estudantes Rosa Cruz da Fraternidade Rosa Cruz, em Campinas, São Paulo, Brasil, e essa é a 269ª reunião de estudos de filosofia Rosa Cruz. Como a base para tais estudos, utilizando o livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos, porque ela é a obra básica e maravilhosa do ensinamento Rosa Cruz. Atualmente nós estamos usando um novo modelo de estudos onde detalhamos algumas terminologias Rosa Cruz que aparecem nesse texto que nós vamos ler. O objetivo desse método é auxiliar na compreensão de tais termos Rosa Cruz, que sempre têm significados bem diferentes da palavra comum, por isso que nós utilizamos os termos começando com letra maiúscula e não minúscula, e ao mesmo tempo também ajuda a solidificar os nossos conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Seguindo o livro, o assunto de hoje está no capítulo 17, na seção Métodos Ocidentais para os Ocidentais, e aqui nós estudaremos um único termo, muito pouco explorado, chamado raios de vida. Então daremos a início a essa reunião elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração científica do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Agora vamos passar para a leitura do texto. Método ocidentais para ocidentais, raios de vida. Na Índia, se empregam diversos métodos sob diferentes sistemas de yoga. Yoga significa união e, como no Ocidente o objetivo do aspirante é a união com o eu superior, mas para serem eficazes, os métodos de busca dessa união devem ser diferentes. Os veículos de um indiano ou uma indiana são constituídos de maneira bem diferente dos de um ser humano que nasce e vive no lado ocidental. Os indianos e as indianas viveram durante muitos e muitos milhares de anos em um ambiente e clima totalmente diferentes dos nossos. Eles seguiram um método de pensamento e sua civilização, embora de ordem muito elevada, é diferente da nossa nos seus efeitos. Portanto, seria inútil adotarmos os seus métodos, que são o resultado do mais elevado conhecimento oculto e perfeitamente adequados a eles, mas tão inadequados para aqueles que nascem e vivem ao lado ocidental, quanto uma dieta baseada em aveia é imprópria para um leão. Por exemplo, em alguns sistemas é necessário que o yogi se sente em determinadas posições, a fim de certas correntes cósmicas específicas poderem fluir através de seu corpo de uma certa maneira, para produzir certos resultados definidos. Essa é uma instrução que seria totalmente inútil para um ser humano que nasce e vive no lado ocidental, pois ele é absolutamente imune a essas correntes, devido ao seu modo de vida. Se quiser obter resultados, deverá trabalhar em harmonia com a constituição dos seus próprios veículos. É por isso que os mistérios foram estabelecidos em diferentes partes da Europa durante a Idade Média. Os alquimistas eram estudantes profundos da ciência oculta superior. A crença popular de que o objetivo dos seus estudos e das suas experiências era a transmutação de metais inferiores em ouro era porque eles escolheram aquela forma simbólica de descrever o seu verdadeiro trabalho, que era a transmutação da natureza inferior em espírito.
Foi assim descrito para acalmar as suspeitas dos zelosos sacerdotes da igreja, para não caírem em falsidade. A afirmação de que os Rosa-Cruzes formavam uma sociedade dedicada à descoberta e ao uso da fórmula para a confecção da pedra filosofal era e é verdadeira. Também é verdade que muitas pessoas manusearam e manuseiam essa pedra maravilhosa, comum, mas não tem utilidade senão para o indivíduo, que o faz para si mesmo. A fórmula é obtida pelo treinamento esotérico e um Rosa Cruz não é diferente nesse aspecto do ocultista, de qualquer outra escola. Todos estão empenhados na confecção desta cobiçada pedra, cada um, porém, utilizando os seus próprios métodos, pois não existem dois indivíduos iguais e, consequentemente, o trabalho realmente eficaz é sempre individual no seu âmbito. Há 7 escolas de ocultismo, assim como são os raios de vida, os espíritos virginais. Cada escola ou ordem pertence a um destes 7 raios, assim como cada indivíduo da humanidade. Portanto, qualquer indivíduo que procure se unir a um desses grupos ocultos, cujos irmãos não pertencem a seu raio, não poderá alcançar qualquer benefício para si mesmo. Os membros desses grupos são irmãos em um sentido mais íntimo que o restante da humanidade, ou que a restante humanidade. Talvez se compreenda melhor a relação de cada um desses raios com os demais, comparando-os com as cores do espectro. Por exemplo, juntando um raio vermelho a um verde, se produz uma desarmonia. O mesmo princípio se aplica aos espíritos, se bem que todos sejam unos. Cada um deve prosseguir com um grupo ao qual pertence durante a manifestação. Assim como todas as cores estão contidas na luz branca, mas a qualidade refratora da atmosfera parece dividi-la em 7 cores, condições ilusórias da existência concreta, fazem com que os espíritos virginais, unos em essência, parecem agrupados, e esse agrupamento aparente permanecerá enquanto estivermos nesse estado. A Ordem Rosa Cruz foi fundada especialmente para aqueles cujo grau elevado de desenvolvimento intelectual os levou a repudiar o coração. O intelecto exige imperiosamente uma explicação lógica de tudo o que é mistério do mundo, das questões da vida e da morte. As razões e os modus operandi da existência não foram explicados pela injunção sacerdotal: não procureis conhecer os mistérios de Deus. Beleza. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um termo Rosa Cruz que muitas poucas pessoas, muitos poucos estudantes estudam ou conhecem. Ou, se conhecem, conhecem meio manco. Porque é meia boca, exato. Porque parece um termo muito raios de vida, né? Parece um negócio assim, raios de vida, legal, tem 7 raios de vida, tá bom. Mas ele é mais complicado do que a gente imagina, e para o estudante Rosa Cruz ativo, ele passa a ser mais importante ainda, porque vai chegar um certo ponto lá que ele vai descobrir que raio de vida que ele pertence, e logicamente não é o raio que o parta, certo? É um raio. Então, aqui é um termo muito interessante, porque ele necessita um aprofundamento sobre as suas importantíssimas significâncias esotéricas, e que vocês vão ver que vai ser mais importante ainda para quem está trilhando de fato e procurando o máximo possível, né? Alcançar o maior nível que ele possa durante essa vida aqui, nesse caminho de preparação e iniciação Rosa Cruz. Só que vamos começar relembrando alguns conceitos de um outro termo, Rosa Cruz, que leva aos raios de vida, ou que faz a gente
se capacitar para entender o que é isso, para que serve e como a gente está, vamos dizer, juntado, né, dessa forma, tá? Esse outro termo é um termo mais simples que chama-se Cristo interno. Ok? Então vamos falar sobre Cristo interno. Então, inicialmente, devemos lembrar que a ideia de que Cristo é um ser interno, um princípio inerente à nossa condição de espíritos virginais da onda de vida humana, que desabrocha e evolui através de várias existências de pureza e serviço, não é um conceito fácil de se aceitar. Por quê? Porque a ideia comum e mais aceita é que é o Cristo externo, o Deus Filho, que salva uma pessoa, que salva alguém. E mais ainda, a ideia de que é esse Cristo interno que salva e não o Cristo exterior pode ser assustadora. Assustadora mesmo, hein? Gostei. Pois... mas não é será questão que da eu? internet. Pois revela como isso é duro e nos ajuda a compreender algumas questões muito interessantes. A primeira, a salvação é um problema individual, interno e intransferível. A salvação é um problema individual. Não é um problema externo. Não é alguém que salva, é você que se salva. Outra coisa interessante que isso nos leva é que é uma responsabilidade exclusiva de cada pessoa. Não tem como terceirizar, não tem como contratar, subcontratar, não tem como viver na aba, não tem como viver próximo de ninguém, porque quem salva é você mesmo. Uma outra questão interessante é que se você não quiser, ninguém lhe salvará. Você vai passar a 4ª revolução, vai chegar na 5ª revolução, vai perder o bonde, vai ficar atrasado, ou então vai até perder os átomos sementes e ir para o sobrinho da lua e tá tudo bem, ninguém vai te acudir. Não adianta se erguer a mão, chamar, querer comprar, que se você não quiser, ninguém te salva. Por isso que é assustador um negócio desse, né? Agora, logicamente, gente, não vamos ser assim, tanto quanto pessimista, porque ninguém está só no desenvolvimento desse processo. Então tá bom, então sou eu que me salvo, então eu tenho que procurar me salvar, eu estou sozinho, ai meu Deus, o que eu faço? Agora descobri, e começa, não, você não está sozinho nesse processo, né? Agora, você tem que assumir as rédeas da sua evolução para ser salvo. Né? Cristo não vai vir aqui de novo e perguntar, quem quer ser salvo, quem não quer fica para cá, quem quer fica para cá. Não vai ser assim, entendeu? Já não foi na primeira vinda dele, porque seria na segunda, né? Bom, o Cristo interior, ele, o irmão ou irmã que não se desenvolve espiritualmente, por meio do cristianismo esotérico aqui renascido, acontece o seguinte com esse irmão e essa irmã. Então, são irmãos e irmãs que não estão ocupados com o cristianismo esotérico, com S. Ou estão preocupados com o cristianismo esotérico com X, né, que é o cristianismo popular, né, que sim, esse sim fala que né, é o Cristo externo que salva, se você der as suas doações, fazer o seu dízimo, pagar fulano, pagar ciclano, de várias maneiras, tá? Sacrifício X, sacrifício Y, etc e tal, você será salvo, né? Senão, você não vai ser salvo. Isso é o cristianismo popular, né? De uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, é assim que a banda toca, nesse caso. E também são aqueles outros irmãos, né, que não estão interessados por esotérico, porque na realidade não estão interessados por cristianismo nenhum. Aliás, não estão interessados por religião nenhuma. Aliás, são os ateus e agnósticos. Certo? Né? Aqueles materialistas que falam assim, do pó eu vim, do pó eu volto, quando fechar os olhos acabou, e etc e tal. Então, esse grupo de pessoas, de irmãos e irmãs, né, eles têm um comportamento que, se vocês olharem com carinho e usar o exercício esotérico de observação, vocês vão ver. Ou eles exibem com ostentação, com orgulho, um agnosticismo relativo,
um intuito de provocar admiração, chamar atenção, porque, veja bem, eu sou um intelectual, eu estudei, aqui é tudo um processo químico, as reações químicas fazem você aparecer, e todo um processo é químico, tudo é material, tudo é sólido, líquido e gasoso, porque eu estudei, eu fazia em Harvard, né? Filósofos, não sei o que, você tem de um monte por aí, né? Influenciadores, que também agora se colocam como, vou te ensinar como é que realmente é a vida, né? Igual eu conheci uma pessoa que chegou e falou assim, nossa, eu sempre fui criado no seio de uma religião e tal, e tarará. E aí? Não, aí, rapaz, eu descobri um filósofo, que é um influenciador muito bom, ele tem mais de 3 milhões e tal, mas eu conheci ele pessoalmente e ele me convenceu de que eu estava errado. E que realmente, quando termina a vida, acabou tudo. Você não sabe isso como me libertou. Você que é pior, se é ele ou o filósofo. Não, está tudo... Gente, eu estou contando, mas está errado, está certo. Não tem problema nenhum. A pessoa, pelo menos, foi sincera em falar. Certo? 20 pau para exatamente. Entendeu? Então, são essas pessoas, né? Que ostenta, que orgulha, que se exibe e que acham que quem vai atrás de uma religião é um pobre coitado, né? Na linguagem inglesa, quem é da religião católica é chamado de papista. Vocês sabem disso, né? Então tem mais essa. E quem não é do papista é o quê? Pastorista? Ministrista? Sei lá. Então, tem esse lado. E tem outro também, outro tipo de pessoa desse conjunto, que são as pessoas que vivem condicionadas a uma crença num ente exterior. Que é justamente o ente que vai salvar, né? Ou usa dogmas, ou via seguindo alguém aqui, né? Nós estamos vendo de um monte isso, certo? Segue aqui, porque seguindo fulano eu vou ser salvo. Não é verdade? Ou, não, eu tenho que obedecer aquele dogma, que aquele dogma me salva. O que é um dogma? Dogma é aquilo, qualquer coisa que falem para você, e que não tem uma explicação racional, certo? E que você tem que aceitar porque alguém falou. Isso é dogma. Isso não é uma questão de igreja, tá? Não é questão de igreja, é questão de qualquer coisa. Se um influenciador chegar para lá e falar assim, Luiz, você tem que vestir laranja, porque laranja te dá sorte e vai te salvar. E você começa a vestir laranja, isso é dogma. Isso é um dogma. Então, não tem esse negócio de dizer, dogma está restrito à igreja católica, à igreja protestante. Não, isso é dogma. Bota isso na cabeça de vocês, isso é dogma. Se um psicólogo ou uma psicóloga chegar para você e falar assim, olha, você é assim, porque seu pai e sua mãe fez isso com você. Aí você vai lá e desce o pau no seu pai e na sua mãe, porque a psicóloga falou. Isso é dogma. Entendeu? Então o conceito de dogma é muito mais amplo do que essa coisa de falar que é coisa de igreja. Não é de igreja, não. Nossa. E muitos de nós adoramos isso. Né? Só que o que nós estamos tentando falar aqui é que isso aqui, isso não salva ninguém, porque isso é externo. Salva de dentro de você. Você pode escutar, passa pelo seu crivo da lógica, certo? Aí sim você faz ou não faz. Com certeza absoluta. Esse negócio do Luiz usar a camisa laranja para sorte, não passa pelo crivo da lógica. Não. Esse negócio de você ser assim, porque os seus pais e sua mãe trataram você assim, não passa pelo crivo da lógica. Se passar é que você não tem lógica. Aí é outro problema, certo? Aí nós estamos falando de outro problema, tá? Por sinal, se você for no psicólogo, ele falar isso, você muda de psicólogo. Exatamente, melhor coisa. Então, são esses dois grupos de irmãos e irmãs que têm esse tipo de problema e que, obviamente, de um lado ou de outro, acha que quem vai salvar é alguém de fora, não, nem de dentro, ou que, na realidade, não há salvação, né? Porque se você morre e vira pó, não existe salvação, concorda? Então, são duas coisas interessantes. Tem aspirador de pó para tirar o pó. E qual é a causa, né? Qual é a causa? As causas que geram esses efeitos. Quais são esses efeitos gerados por essa causa de posicionamento? Um dos primeiros efeitos é que esses irmãos e irmãs normalmente se abalam com as crises dessa época. Chegou o IA, ai meu Deus, acabou o mundo, vai acabar tudo, porque os robôs vão tomar conta, e agora eu não sei o que fazer, não é assim? Nossa, aconteceu um terremoto, olha, agora esse terremoto está chegando agora, porque chegou no Peru, antigamente era só lá na Ásia, agora está chegando no Peru, está chegando no Brasil, né? Ou então como um colega falou, né?
na época da Covid. A Covid está chegando, acabou de morrer uma pessoa da nossa rua, está chegando aqui, ó, está chegando. Quase que eu falei, pergunta rapidinho. Certo? Então, se abala com as crises desta época. Com várias crises. Várias. Estou falando algumas, mas tem de um monte. Milhões de coisas. Mas quem faz isso? Aquele grupo de pessoas. Se você está naquele grupo de pessoas, você pode, tá bom, o efeito é esse mesmo. Não tem problema nenhum. Agora, eu não estou no grupo daquelas pessoas. Ah, não está? Então não vai se abalar. Não vai me afetar. Então não vai se afetar. Não é verdade? Outra coisa interessante é que, normalmente, esses irmãos e irmãs, eles padecem de todas as desesperanças. Vai acontecer a Terceira Guerra, porque a qualquer momento a Rússia vai errar o alvo e aquela bomba atômica lá que vai lá para a Ucrânia vai cair aqui no Brasil. Opa, não dá. Desesperanças. Não é desesperança? Não é desesperança? Né? Ai, não, vai acabar, porque o Trump ele é maluco, então ele vai acabar com o mundo, porque o Trump é maior que Deus. Se o governo ganhar, eu vou embora do Brasil. Isso! Isso a gente vê bastante. Desesperança. Eu também. Entendeu? Então, padece com essas desesperanças, né? Eu já escolhi. Exato. O outro efeito desse posicionamento, claro, né, é de se apavorar com as mudanças. As mudanças sempre houveram, sempre há e sempre haverão, gente. A gente aprende na frente da cruz que os nossos irmãos e irmãs que chamamos de mortos, enquanto estão lá no céu junto com a natureza, eles estão mudando a fauna e a flora, estão mudando todo o ambiente de lá. E tem que mudar mesmo, porque tem que criar novos ambientes para pessoas que estão chegando e para nós que vamos chegar daqui a 1000 anos, 200 anos, 300 anos, sei lá. Tem que mudar mesmo. O polo está mudando, o polo está chegando. Então, todas essas mudanças são necessárias, inclusive mudanças de comportamento, mudanças de caráter, mudanças do que achar que era certo agora é errado, o que é errado que é certo. Mudança é a coisa que mais nós temos. Tanto é que a palavra-chave, uma das palavras-chave para Fernando da Cruz é adaptabilidade. Se você não se adaptar, você está ferrado. Então, como você vai ter medo de mudança? Ah, não, eu sou adaptável, mas eu não gosto de mudança. Ué, mas tem alguma coisa estranha, né? No conceito de adaptável, não é verdade? Né? Todo mundo gosta de mudança, mas ninguém gosta de mudar. Exato. Então, está errado, porque mas esses irmãos e irmãs de cima ficam desesperados. Né? Aí vamos lá fazer ladainha, vamos fazer alavanca, vamos pedir para não sei o quê, vamos fazer corrente, né? Que hoje corrente é fácil de fazer. Vamos fazer um monte de coisa para não acontecer isso. Não vai acontecer isso. Gente, faça a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é soberana. Certo? Então a mudança existe. Tem que ter a ser adaptável. Só isso, não é nada. Né? Uma coisa que mais atrapalha a vida de um materialista é mudança. Ah, lógico. Ele fica desesperado. Desesperado. Perde o controle. Exatamente. Então, por que eles ficam apavorados com mudança? Porque falta energia positiva de quem admite a presença de Deus dentro de si mesmo. Se Deus está dentro de mim por meio do Cristo interno, eu não tenho medo de nada. Eu não posso ter medo de nada. E a gente escolheu um terceiro céu, né? E não pode ter medo de nada. E quando eu falo de nada, é de nada. Não é de nada mais um pouquinho, é de nada mesmo. Certo? Eu não vou sair de peito aberto aí, eu não tenho medo de Deus, vou sair de peito aberto aí numa comunidade, num tiroteio. Não é isso. Mas eu não tenho medo. Eu não falar, não vou sair de casa não, porque, nossa, o negócio está ficando feio. Não. Sabe um exemplo que você acabou de falar aí, Carlos, que me remete àquele do Matrix, né? Onde o Morfeu anda no meio de N pessoas, nenhuma esbarra nele. Exato. Mas o Neo, que é o... ainda... Todo mundo esbarra. Então. É isso, exatamente, é isso mesmo. Essa confiança em Deus que a gente tem que ter. Entendeu? Lembra, o fundador mesmo da fraternidade aqui em Campinas, nas primeiras reuniões que eu participei, ele já falou. A gente passava por uns lugares estranhos para poder ir, a gente vinha de ônibus e voltava de ônibus e tal, né? Era difícil. E ele falava, quem está com Deus e quem tem fé, ninguém vai nem ver você passando pelo caminho, seja ele gente, qual for. É tão fácil testar isso. É tão fácil testar isso na gente, mas é tão fácil. Testa em vocês. Vocês estão passando na rua. Existe um irmão lá, todo perdido, deitado, bêbado igual uma vaca, não consegue nem... De longe você cheira, está álcool. Você vai mudar de rua com medo dele? Imagina. Muitos mudam. Muitos mudam.
Muitos acham o centro de Campinas ou o centro de São Paulo terrível. Não podemos mais ir, nem fazer o ritual, porque ali o local é totalmente... Gente, cadê o Deus interno? Então não tem Deus interno. Não tem Deus interno. Só para comunicar, o centro de São Paulo não é mal que é. Não, eu me lembro uma coisa, que o Papa, acho que foi o anterior, não o outro mesmo, dizia assim, uma vez ele falou de uma maneira tão direta, quem tem Deus não tem medo. Ele me chacoalhou, sabe? Mesmo. Que a gente tem tem medo nosso mesmo. medo, né? Não vou dizer que é. Mas não é para ter. Não é para Até ter. certo ponto. Não é para ter. Não é para ter. Não é pra Mas ter. ele tinha um porquê falar. Nessas questões não é para ter. Não é, e principalmente de irmãos que estão aí. A gente tem O que medo tomar os que você tem- devidos o medo que cuidados, você tem mas que não ter é o medo medo de ninguém. você errar. É o medo de você não conseguir seguir os ensinamentos que vocês mesmos estudam. A gente estuda, quebra a cabeça, gasta um tempo do cão, né? Dá ardor nos olhos, dá dor de cabeça, não sei. Depois, na hora de praticar, a gente primeiro a cair fora somos nós mesmos. Então, que coerência é essa? Esse é o medo que você tem que ter. Você tem que ter esse, o resto não. Você tem que orar para se afastar. Bom, por outro lado, né, já o irmão ou irmã esoterista com S, ou seja, que está numa escola de mistérios, de preparatória, como por exemplo o Ferdinand de Rosa Cruz, esse irmão ou irmã, ele se sobrepõe espiritual, mental, emocional e fisicamente a todas as condições transitórias desse mundo, a todas as mudanças desse mundo. Ele não se abala com isso, ele se adapta a isso. E Carlos, Oi. então aquele primeiro ariano é com X, né, não? Não se desenvolve espiritualmente por meio do cristianismo. Não se desenvolve. Não. Então, não é Então, com X? Não, ele não se desenvolve com o cristianismo esotérico, com S. Com S, é isso que ela está falando. Se eu pusesse assim, se desenvolve espiritualmente por meio do cristianismo esotérico, teria que ter X. É. Agora, não se desenvolve com S. Não se desenvolve. Ele está tomando outro caminho. Ele não se desenvolve, o de baixo se desenvolve. Entendeu? Por isso, Sim, tá por certo. isso que eu mantive os dois S aí. Sim. Então, a primeira questão é essa. O segundo comportamento de irmão cristão ou irmã cristã esoterista é que ele está convencido de que a única realidade possível é o Cristo interno. Então, ele sabe que tem uma divindade dentro dele ou dentro dela. E que tal irmão se apega a essa divindade, a esse Cristo interno. Então, ele não teme nada. Está convencido de que a realidade possível é o Cristo interno, é aquilo que está dentro dele. Não abala ele, de maneira alguma. É o que o Max Weber chama de fé inexorável. Ou seja, não tem como abalar. Desde que você não esteja fazendo nada errado. Porque se você estiver fazendo algo errado, o que está te abalando não é a sua divindade, é você. Na sua personalidade que está tentando enganar. Engana quem tenta enganar a Deus interno. Se engana e se ferra. Se engana e se ferra. Né? Igual o São Paulo falou, Deus mora, como é que ele falou? São João. Deus mora no meu coração. Nada dessas coisas me incomodam. Nada dessas coisas. Enganar o Deus interno. Existe o astuto, né, que um dia ele engana a si próprio. Ele fala, ué, eu me enganei? Escorregou. O que, Fernando? Enganar o Deus interno é, por exemplo, você, como foi falado agora, você não praticar o que se estuda. Então você estuda, ele chega na hora, não pratiquei, enganei. É meio sepulcaiado, né? Tá bonito por fora e tal, infelizmente tem muitos assim. Exato, faço o que eu falo. Infelizmente tem muitos assim. Mas vamos lá. Uma outra coisa interessante é a gente descobrir o seguinte. Qual é a origem do Cristo interno? A origem do Cristo interno o que é? O Cristo externo que põe uma semente, igual a hierarquia criadora que nos deu o germe do corpo, né? Põe lá o germe do corpo e a gente chega a partir desse germe e desenvolve um corpo. Então é o Cristo que batiza você e fala, aqui está a semente do seu Cristo interno. Aí você fala, agora eu tenho Cristo interno. Vou começar a desenvolver. Será que é isso aí? Não, né? Porque se fosse isso, teria os escolhidos e não escolhidos, não é verdade? E nós já passamos dessa época, né? O último que escolheu alguma coisa nesse sentido foi o Cristo, que podia escolher e tinha que escolher. Mas a partir daquele momento não teve mais ninguém. Ninguém é escolhido. A porteira está aberta para todo mundo, para quem quiser. É para isso que ele... E é por isso que pouca gente entra, porque está muito fácil entrar.
fosse uma porteira estreitinha lá, que precisava ter um monte de coisa, tem uma fila. Como a porteira está aberta, tem poucas pessoas que querem escolher. Então, vamos aqui tentar e descobrir, né, um pouquinho, qual é a origem do Cristo interno. Né? O Cristo interno ele se origina na nossa natureza superior, ou seja, no nosso eu superior. O Cristo interno é a nossa individualidade. É o que realmente nós somos. É de onde realmente nós nos formamos, ou seja, o ego. Só que hoje o Cristo interno nos aparece para nós mesmos como uma criança muito frágil, pois a imensa maioria de nós, o que prevalece, o que é gigante e o que tenta massacrar o Cristo interno, a individualidade, é justamente o que a maioria das pessoas acha que é. E a maioria das pessoas acha que é o eu inferior, ou seja, acha que é a personalidade. Tanto é que até a palavra ego, com E minúsculo, deixa bem claro isso, né? É dito como o quê? O que é o ego com E minúsculo, que a maioria das pessoas falam? É uma coisa ruim. A personalidade. Não, o que as pessoas falam com E minúsculo. Sim, é um egoísmo. É que é uma coisa. Que é uma coisa ruim, que você tem que matar o ego. Isso, Monique, exatamente. A própria psicologia fala que o ego é uma coisa ruim, que tem que ser morta, tem que se matar. Então você vê como a astúcia, nossa astúcia, herdada da época atlântica, faz com que você vai mudando os conceitos e as coisas de modo a até destruir. Porque se você pode matar o ego, você pode viver de personalidade. 99% das pessoas vivem de personalidade. Certo? Mas como é que eu vivo de personalidade? A partir do momento que você dá atenção às coisas materiais, aos seus desejos de poder, de fama, de fortuna. Aí tem todas essas palavras derivadas, né? Ególatra, né? Isso, egocentrismo, egolatria. Então você está vivendo disso. Você pode viver de personalidade. Você vai pagar o preço, mas você pode viver. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Os fariseus na época de Cristo viviam 100% personalidade. Os saduceus, 100% personalidade. Muitos irmãos e irmãs, inclusive da própria Fernanda Rosa da Cruz, vivem de personalidade. Enganando-se. Achando que não, mas faz de conta. Você não sabe. Você sabe. Por isso que o serviço é amoroso, interessado, o mais anônimo possível. Esse mais anônimo possível é para tentar massacrar a personalidade, não deixar ela se expor. Entendeu? Porque a gente sabe o risco que nós mesmos corremos. O perigo que nós corremos é o que está dentro de nós. Nós sabemos qual é esse risco. A gente tenta enganar, tenta não sei o quê. Porque as pessoas não estão me vendo dentro. Quem tem visão etérica já está vendo. Então, Bento... Já está vendo. Oi. Pode falar. Assim, ó. Eu estou olhando aí, estou entendendo. Eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. Ali o eu superior perguntou de onde provém o Cristo interno. Aí está explicando que provém do eu superior. Em relação assim, ó. Se fosse uma pergunta, eu responderia que o Cristo interno seria a manifestação da nossa chispa divina, do Espírito Virginal. Tem alguma colocação? Seria a chispa mais alguma coisa? Ou aí eu deixo para ti que eu não... Veja bem, nós somos o Espírito Virginal da onda de vida humana manifestado aqui. Isso nós somos. Só que nós, como nós mergulhamos muito na matéria, nós não conseguimos, Espírito Virginal da onda de vida humana, nós não conseguimos nos manifestar como tal. Porque nós mesmos criamos uma armadilha de nos confundir com personalidade. Entendeu? Então, falar que o Cristo interno é a chispa divina é você jogar o negócio para frente. Se você fosse, por exemplo, um adepto ou um irmão maior, aí você está certinho. Porque por um adepto e um irmão maior, a chispa divina, o Espírito Virginal já é uma realidade manifestada. Ele já está livre da personalidade. Ele usa a personalidade quando ele tem que renascer aqui. Concorda? Ele só usa a personalidade quando ele tem que renascer aqui. Mas ele sabe que ele não é a personalidade. Um adepto e um irmão maior já sabe que ele não é uma personalidade.
né? Então ele não tem mais esse problema. Então para ele o Cristo interno realmente é o Espírito Virginal manifestado, uma centelha divina que é ele. Ele tem essa consciência, ele age com esse jeito, ele vive dessa maneira, porque ele conquistou através do mérito. Mas enquanto nós aqui estamos abaixo do adeptado, né? Nem irmão leigo, irmão leiga nós somos, porque se nós fôssemos nós não falávamos, nem discípulo nós não falávamos, né? Então a gente tem que ter uma humildade ainda e dizer, não, a gente vive na personalidade. E eu não quero viver na personalidade. Então, a partir do momento que eu me compreendo com essa deficiência, eu começo a resolver o meu problema. Mas enquanto eu achar que eu não sou, né, ainda não tem esse problema de personalidade, eu fico me enganando e o meu Cristo interno fica aqui dentro, frágil, criança, né, sendo massacrado por esses falsos valores que eu tenho na minha vida. O adepto, Carlos, então, falando de maneira bem simples, ele não precisa falar com o seu Cristo interno, ele já é o Cristo interno, que é o objetivo de qualquer um de nós. Sim. Entendeu? O Cristo interno é o ego, quando o ego se manifestar na sua plenitude. Enquanto isso, a gente pode e deve estar o tempo todo, né, tentando lembrar que eu sou o Cristo, que eu tenho que é o Cristo. que eu vou tentar ensinar aqui no assistência de bolo. Quantas colheres de sopa para você vai Aí fica mais fácil. Você virou consultor? Não. Influenciador? Então, gente, essa questão é muito grave para a gente, né? Por quê? Porque, infelizmente, aqui está fácil falar aqui na reunião, todo mundo concorda e tal, mas no dia a dia nosso, a gente é bombardeado, porque a gente cai muitas vezes até tal. Só que tem que lembrar o seguinte, cada vez que você cai, você está detonando o seu Cristo interno, você está evitando esse tipo de caminho. Então, quando o Max Sendel criou o Caminho Preparação e Caminho Iniciação Rosa Cruz, que idade orientada pelo irmão Maior, é para ter um caminho para você seguir, e para você saber o quanto você está dentro e fora daquele caminho. E se você quiser seguir, você volta para o caminho, com todas as dificuldades que existem naquele caminho, e que você sabe quais são as dificuldades. E como nós falamos aqui, a partir do probacionista, você tem uma ajuda violenta, que é o irmão Maior, para não sair do caminho, né? Pelo menos para te orientar a não sair do caminho. Enquanto atividade preliminar e regular, você tem que ter bastante esforço. O próprio regular já tem uma boa ajuda, o probacionista tem ajuda maior, mas a decisão de você se manter no caminho não é sua, mas seguir o caminho proposto na Rosa Cruz é garantia do Cristo interno se desenvolver. Agora, se você ficar by side, para lá e para cá, eu vou parar um pouquinho, depois eu vou, você vai ficar com o mesmo problema de caminho que as pessoas têm, viver na personalidade, viver pela personalidade. E você vive pela personalidade. E se vive, e a maioria das pessoas acha que vive muito bem. Por quê? Porque a personalidade ela te dá uma ilusão de uma zona de conforto só no material. Ilusão. Só Material. O seu corpo desejo trabalha para o material, a sua mente trabalha para o material. Então você está na causa de conforto assim, não, eu sou inatingível, eu sou imbatível. Então, até de uma doença, que a maioria das vezes é assim que acontece, que o seu dinheiro não compra. E aí, só que daí você fala, tá vendo, eu tenho tanto dinheiro e não compro. Só que já é tarde. Porque normalmente essas doenças são terminais. Né? Ou incuráveis, porque como você não depositou no banco do tesouro celestial, quando você precisa, você não tem mais saldo. Mas tudo bem, tá tudo certo. Daqui a 1000 anos você volta, quem sabe. Aí repete outra vez. Exatamente. Mas a partir do momento que desperta, né, o nosso Cristo interno está sempre também cutucando e alertando a gente. Então, a questão é que ele cutuca. Mas a nossa personalidade é tão forte que essa cutuca, você não percebe. A gente joga para fora. Se a gente não for fiel a um caminho, a trilhar um determinado caminho, porque trilhar um determinado caminho, gente, é ter uma expectativa de vida. Então, o que eu sempre repito aqui, o que eu estou repetindo aqui, está em Cartas dos Estudantes. Expectativa de vida de um estudante Rosa Cruz ativo é chegar ao maior nível que ele puder. Ele começa no nível estudante preliminar e objeta o nível de estudante regular.
Atingir o estudante regular objeta o nível probacionista. Atingir o probacionista objeta ser discípulo. Atingir o ser discípulo objeta ser irmão leigo. Essa é a expectativa de vida de um estudante. Então, enquanto o estudante não tem esse objetivo de vida, e muitos de nós não temos, por quê? Porque eu vou cuidar disso quando eu me aposentar? Por que eu vou cuidar disso quando eu cuidar dos meus netos? Por que eu vou cuidar disso quando eu me separar porque o meu marido ou minha esposa não deixa? Certo? Eu vou cuidar disso quando eu comprar minha casinha, porque por enquanto eu moro de aluguel. Eu vou cuidar disso quando os meus filhos entram na faculdade. Agora tem que trabalhar só para... Isso não é expectativa de vida. Está cheio de pessoas, é só olhar para os seus lados, está cheio de pessoas que atingiram isso. Tenho condições financeiras hoje para viver de uma renda passiva maravilhosa, meus filhos estão todos criados, encaminhados, casados, sei o quê, eu devo ter netos e netas, etc e tal, tenho tudo. Qual a expectativa de vida dessa pessoa? Eu falo qual a expectativa de vida dessa pessoa. Esperar a morte chegar. Isso. É isso. A expectativa dessas pessoas é esperar a morte. Então, se você é uma pessoa que tem esse tipo de coisa, a expectativa do seu de vida é esperar a morte chegar. Enquanto a morte não chega, eu vou me divertir, vou fazer o que quiser, compro o carro, troco o carro todo ano, vou jogar não sei aonde, na bolsa, vou viajar o mundo, vou conhecer o mundo, vou fazer cruzeiros, vou fazer não sei o quê. Tá certo isso? Tá certo. Livre-arbítrio, não sei o quê. Vai ter consequências? Vai ter consequências. Sim. Próximas não está nada errado. Não estou dizendo que está errado. Estou dizendo o seguinte: se você é um estudante Rosa Cruz ativo, a sua expectativa de vida é mudar de nível. Mudar de nível. Espiritual. Exato. Nível no caminho, preparação e iniciação Rosa Cruz. O caminho está ali, está claro. Está no site, está em todos os lugares. Não tem, é simples o caminho, não tem vira e volta, não tem aquele negócio em volta 3 casas, sobe a 3 casas. O que eu preciso fazer para chegar ao discipulado? O que eu preciso fazer para chegar ao probacionista? Exato. Tem todo o estilo de treinamento esotérico para cada nível, bem claro, explicadinho, aberto, não tem nada de livro preto, livro de ouro, paga isso, paga aquilo, está tudo certinho. Agora, a força de vontade nossa, para o Cristo interno nosso crescer, depende só de nós. A salvação, por isso que a salvação é interna. É a salvação interna. Individual. Você chega e fala assim, não quero, eu quero, tá bom, não quero, deixa um pouco, deixa para a próxima vida. Tá certo. Mas não tenta se enganar, não tenta se enganar. Não tenta chegar e falar assim, eu estou sim no caminho, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Que caminho que você está? Sei lá, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Tá, para chegar à probacionista tem que fazer. Não sei, mas eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Mas você está na hora de chegar no probacionista? Eu não sei. Que eu sou mesmo? Eu sou, não, né? Peraí, o que eu sou mesmo? Eu não sei mais o que eu sou. Eu não sei meu número. Eu não sei meu número. Não é número, porra. É o que você é. Para onde você vai? O que você precisa fazer? Eu não sei o que você precisa fazer. Pergunta. Olha, eu estou em nível tal, eu não sei o que tem que fazer para o nível. Seja humilde, pergunte. Mas eu não quero que ninguém saiba. Bota no e-mail. Particular. E peça para a pessoa que vem. Não fale para ninguém. Seja humilde. Não sei, caramba. Eu já tentei aqui, não consigo achar nada. Seja humilde. Dificilmente pessoa humilde. Então a pessoa fica naquela do tipo, né? Ainda não é que eu gosto, e vai para lá e vai para cá, né? Cai nas armadilhas da personalidade. O que tem gente, o que tem estudante Rosa Cruz, que hoje está ganhando dinheiro com ensinamentos Rosa Cruzes, escrevendo livros, fazendo palestras até internacionais. Nossa, palestra. Tem muitos. Por quê? Porque os ensinamentos Rosa Cruz são maravilhosos. Até superficialmente são maravilhosos. E o superficialmente é que faz você ser famoso, ser fortuna. Né? A gente já sofreu muitas tentações de exposição. Não, te põe num programa de televisão. Isso. Não, vamos escrever um livro juntos. Nossa, vai ser um best-seller, vai ganhar dinheiro pra caramba. Olha, eu ponho você para fazer exposições fora do Brasil. Você sabe falar inglês? Você sabe falar inglês. Putz, vai abrir o mundo para você. Tentação. Tentação. E tentação. O que é a personalidade tentando matar a individualidade? Muitos caem. Tem muitos que caíram. E sempre cairão.
Sempre cairão, porque os ensinamentos são tão maravilhosos que a superfície do ensinamento já é o suficiente para você achar que você é o rei da cocada preta, a pessoa que mais sabe, o invencível. Personalidade. Né? Em outras palavras, as pessoas vivem o externo, Sim. ao invés de viver o interno. Exato. Vive a sociedade, ao invés de viver você. Você com você e você, só. Exato. Ou em outras palavras, né, Glauco? Vive como se a personalidade fosse a sua realidade. Então, uma pessoa que vive assim, ela está vivendo assim, ó, eu sou o corpo denso, o corpo desejos e a mente. Eu sou. O corpo vital, o corpo desejos e a mente. Eu sou isso. Eu sou. Então, tudo que eu faço nesses 4 corpos. Como minha mente ela é totalmente dominada pelo meu corpo de desejos, então, na verdade, eu sou um corpo de desejos. E tento me satisfazer em cima do meu corpo denso. Ah, meu corpo vital, esse cara atrapalha pra caramba, me enche o saco, me dá o sono, caramba, não devia ter sono. Para não tomar sono, eu vou tomar taurina, vou tomar não sei o quê, porque eu não tenho sono. E tem gente que faz muito disso, né? Porque o corpo vital atrapalha pra caramba. Fica querendo restaurar o corpo denso. Deixa eu usar até acabar, pô. Entendeu? Então, né? Ô, Carlos, uma pergunta. Na sua opinião, por que as pessoas se identificam com a personalidade? Não, essa não é minha opinião, não. Essa não é minha opinião, não. Essa é o seguinte, as pessoas se preocupam com personalidade. Não, porque, veja bem, o que nós fizemos na época Atlântica ficou tão amarrado a muitos irmãos e irmãs que depois de muitos renascimentos ainda tem uns resquícios dela. A maravilha que foi conquistar a região química do mundo físico está dentro da gente. Por isso que a grande maioria dos irmãos e irmãs tem desejo de poder, fama e fortuna da região química do mundo físico. Quando você fala assim, acumule tesouros do céu em Bitcoin, em ações, em dólar, em ouro, ou seja, já puxa tudo para o material. Porque é a referência que ela tem. Ah, mas o que é acumular tesouro do céu? Eu não consigo ver, mas qual é o número da agência e conta? Então a pessoa não... O que interessa para ela é palpável, o que está aqui. Né? Por exemplo, é a mesma coisa que chega assim, nós temos uma reunião domingo, todo domingo tem uma reunião aqui em Campinas e tal. Pergunta para a pessoa, quantas pessoas estão? Porque se tiver mais de 100 eu vou, se tiver menos de 100 eu não vou. É um fator de importância. Se tiver só 3... não vou, está fracassando, está fechando. A casinha está fechando. Ih, 3 faliu já. Entendeu? Então, o que é isso? São pessoas que vivem... Não estão vivendo o agora, né? Não, material. Então as preocupações são sempre objetivos materiais, né? Não são. Outra coisa, olha só, esse tipo de pessoa que tem personalidade, ele tem essa desculpa aqui, ó. Tenho que arrumar um tempo para cuidar da minha parte espiritual. Opa! É morte a pessoa falar isso, né? Como se o Cristo interno fosse uma coisa ao lado, que se cuida somente quando houver um tempo sobrando. Enquanto não tiver um tempo sobrando, eu não cuido dele. Ilusão, né? Eu preciso de um tempo... Primeiro falar de parte espiritual. Quer dizer, então você é uma parte material e você tem uma parte espiritual. São diferentes. Eu posso cuidar da parte material e deixar a parte lateral. Que ignorância! Sem a parte espiritual você não é nada. Você nem está aqui, nem viver sem vida aqui. Não existe vida. A não ser que você seja materialista, agnóstico, aí tudo bem. Mas se você diz que você é um estudante esoterista com S, até estudante esoterista com X admite a parte espiritual. Então não tem como estar separada. Não tem. Agora eu vou cuidar dela. Não, agora eu vou cuidar dessa. Agora eu vou cuidar dessa. Agora eu vou cuidar dessa. Vou cuidar um pouquinho de cada um. Não existe isso. A maioria das pessoas acham que buscar primeiro o reino de Deus. Mas a maioria acha que é assim. Nós cansamos de ver. Quando a pessoa fala assim, olha, quando eu me aposentar da parte espiritual, essa pessoa está fazendo isso. Mas na hora que passa... eu não consigo oficiar o ritual porque não me dá tempo. Está fazendo isso. Mas na hora que passa o perrengue, a primeira coisa que lembra, meu Deus do céu, né? Aí vira Jeová. Aí lembra de Deus. Jeová. Aí é altar de sacrifício. Não é altar de sacrifício. Você vai ficar o quê? Um boi, uma vaca? Se você fizer uma doação agora para o orfanato de R$1.000, será que eu consigo o que eu preciso? Vou pagar o dízimo na igreja lá, que faz tempo que não pago, quem sabe eu consigo. Virou Jeová. Né? Tem um contexto... Durante o tempo que nós
vivemos aqui, já adquirimos experiência, nós podemos praticar os exercícios que nós aprendemos, outros não, né? Para crescer a parte espiritual. Sim, exatamente. Tem. Eu acho que tem. Toda hora você tá pode transformar a tua vida numa oração. Orar e vigiar e para cair. No quesito geral, a grande maioria, e aí também inclui até nós também, nós temos uma vida material, tendo uma percepção de uma vida espiritual, mas dando mais atenção ao que a gente vê. Não, veja bem, eu não concordo com você. O estudante Rosa Cruz, que não é estudante Rosa Cruz, vive assim. O estudante Rosa Cruz ativo, ao contrário, como o Alan falou aqui. O estudante Rosa Cruz, ele está sempre orando. Sempre. Ou está fazendo exercício esotérico de observação, ou discernimento, ou está fazendo uma oração mesmo, uma oraçãozinha de nada. Ele está sempre, está assim, 24 horas por dia está fazendo isso. Ah, peraí, eu tenho que cuidar desse meu dever. Opa, então deu um tempinho. Acabou o meu dever, eu volto para cá. Entendeu? Ah, eu vou colocar o que eu aprendi agora nesse meu dever. Ah, por exemplo, suponhamos que eu faço uma coisa que é cotidiana, tá? Preciso dar uma limpada aqui, né? Dar uma varrida aqui. Eu vou dar uma varrida aqui. Agora eu vou dar uma varrida de novo aqui. Agora eu vou dar uma varrida de novo aqui. Mas toda vez que eu der uma varrida de novo aqui, eu faço uma oração. E eu vejo que cada vez que eu fiz uma varrida aqui, eu fiz diferente, ficou legal. Eu falo, nossa, que ficou bom esse negócio aqui. Isso é estudante Rosa Cruz. Pega as coisas mais simples da vida, as coisas mais babacas que você tem que fazer. Tomar banho. Aí eu tomo banho. Eu vou tomar banho diferente agora. Eu vou tomar banho. E faz oração no banho. Começa a fazer oração. Agradeço, não é para cantar. Aleluia, aleluia. Não é isso. É oração. Agradece. Vai gostar. Faz uma. Gente, repita as orações científicas da Rosa Cruz. Repita um Pai Nosso, uma oração São Francisco, oração Rosa Cruz, oração de transformação. Repita. A evolução do nosso corpo vital é pela repetição. Toda vez que você repete isso, e Baxter já fala, um trabalho que você faz no corpo é feito em todos os corpos. E um trabalho bom no corpo reflete bom nos seus corpos. Então, você tem que estar sempre vivendo assim. Cai, lógico que cai. Cair, retrospecção. Cair, retrospecção. Ah, mas eu não consigo retrospecção que eu durmo. Eu estou muito cansado. Mas, você tem uma chance de reparar seu erro. E aí você vai, nem naquele momento você vai. Então você está mal para dedéu. Você está vivendo em personalidade. E você tem que admitir isso para você. Porque se você não admitir, ninguém vai fazer você admitir. Se você não admitir, não adianta. Ninguém. E ninguém tem que fazer. Por isso que a Francisco da Cruz é contra o missionarismo. Porque o missionarismo é justamente isso, né? Venha comigo que eu vou te salvar, eu vou te trazer, levar, mostrar Jesus. Não tem isso na Francisco da Cruz, porque te dá os aparelhamentos. Porque não é de fora. Não é de fora, não é de fora. Te dá todos os rituais para oficiar, todos os exercícios esotéricos, te dá material para estudar, mas você, de dentro de você. Não, a gente tem como o meu celular está lá para as pessoas falarem, né? O único está lá. Então a gente vê cada dia uma coisa diferente. Tem uma pessoa que deixou de estudar, estava no preliminar, porque ela admitiu que ela não consegue fazer retrospecção, não consegue fazer o da manhã, e pior, ela está tão envolvida no trabalho dela o tempo todo que ela já não consegue mais fazer um ritual. Porque está ganhando muito dinheiro. Então, ela está ganhando dinheiro e é a preocupação dela, porque ela é nova ainda. E a preocupação dela é não perder o dinheiro. Ou seja, fez tudo errado. E ela mesma admitiu que está errando, mas então, aí ela está sendo, ela não sincera. Então, ela está sendo sincera. Ela foi sincera. Mas é melhor do que a pessoa dizer não admitir isso e ficar aqui na Francisco da Cruz. Isso. Tenta, não tenta, vai, não vai, faz de conta, engana. Isso. Quer dizer, ela está se ferrando. Ela foi sincera e parou. A pessoa está se ferrando, mas a Fraternidade da Cruz continua. Sim. Eu mandei uma lista preliminar de vocês, para vocês verem a quantidade de centros de grupos de estudos no mundo que existem, crescendo. Ali é uma preliminar. Por quê? Porque os ensinamentos Rosa Cruzes, eles são maravilhosos. E existem muitas e muitos irmãos e irmãs que mergulham e vão e estão evoluindo pra caramba. Então, se você tem isso e não está fazendo isso, não é por causa de você não estar fazendo que a Francisco da Cruz vai afundar. Ela não vai afundar, não. Isso é garantido. O caminho, né, se a gente olhar, como deu o exemplo aqui, você fazer uma oração, gente,
Isso é muito simples. Ah, lógico. É muito fácil. Você avançar um pouquinho mais, mudar seu hábito alimentar. É fácil Mudar também. seu pensamento. Se você se mudar, se você conseguir mudar, é fácil. Agora, chega num nível, vamos um pouco mais à frente, bem à frente, olha o exemplo de São Francisco. Fazer o que ele fez. Deixar tudo que é externo. Tudo. Falou em dinheiro ou coisa material, ele deixou. Eu tive uma experiência em São Paulo, muito interessante quando eu fazia as palestras lá, que era assim, o cara chegou para mim e falou para mim, né, ele sempre pegava na hora do intervalo, né? O pai chegou para mim e falou assim, um cara novo até, bacana. Falou assim, cara, deixa eu confessar uma coisa para você, cara. Olha, o emprego o trabalho que eu ganho muito bem no trabalho e tal, mas ele não está dando condições, porque não é nem que eu leve trabalho para casa, mas a preocupação é tão grande que eu tenho que, em casa me pego, vendo as coisas do trabalho, no outro dia eu faço, não sei o quê, mas eu não estou conseguindo introduzir a parte espiritual dentro do trabalho, justamente porque eu sou massacrado, o trabalho me massacra muito, né? E além do que o ambiente que eu trabalho é um ambiente muito materialista, então eu vejo aquele ambiente para mim é meio pesadão, meio ruim, eu não consigo, eu realmente não consigo. Qual é a sugestão que dá? Eu falei assim, muda de trabalho. Aí o cara falou, cara, mas não dá, rapaz, eu estou ganhando lá, eu ganho 3 vezes mais do que eu ganharia no outro. O que eu devo fazer? Eu falei, muda de trabalho. Não, mas eu não posso. Eu falei, cara, pede para Deus te iluminar, te esclarecer, etc e tal. O cara sumiu, nunca mais veio na palestra. Eu falei, irmão, eu não vou chegar pro cara e falar, não, vem aqui, não sei o que, não, vou falar o que eu acho que é. Isso. Aí, uma das últimas palestras que eu dei lá em 2020, né? Então, antes da pandemia, antes da pandemia lá, apareceu ele lá de novo. Aí eu vi, eu falei, só que eu olhei assim, falei, nossa, eu conheço aquele cara de algum lugar, mas sabe, você vê, não sabia quem era, né? Aí terminou a palestra e chegou perto de mim e falou assim, eu mudei de trabalho. E estou bem feliz. E eu já sou probacionista. Carlos, você começou a falar hoje de tudo que você tem maravilhosamente, tal. Começou a falar do Cristo interno, né? Daqueles que somos nós mesmos, na verdade, né? E eu gosto muito de observar, até nos amigos, como é que, não por ver como é que ele está. Olha, a Terezinha, mas a Terezinha faz umas coisas melhores que eu ainda não estou fazendo, eu acho legal, né? Ela é tão fofa, porque acho que, né, ela está ali no beijo, e daí eu fico pensando assim, a gente, cada um de nós tentamos, vou falar aqui mesmo, alguns conseguem ir mais rápido, outros vão tropeçando e caindo. E voltando, você acabou de contar uma história, daí a gente volta ao começo que você falou, eu creio realmente que é o nosso Cristo interno, quando você valoriza ele, se liga de alguma maneira, consegue se ligar a ele, é ele que vai te levantando para que você possa realmente, chega um momento, você diz cada vez vai ficando mais fácil, não é isso? Sim. Chega um momento em que você vai que vai, mas alguns realmente vão tropeçando, procurando... Magalhães, eu entendo o seguinte, vou falar aqui uma coisa que a Dona José falava. Se nós estamos numa escola esotérica como essa, é porque nós escolhemos lá no terceiro céu. E se qualquer um de vocês aqui levantar seus temas, qualquer um de vocês, o pessoal, nossos irmãos de lá, tá remoto aqui e tal, levantar seu tema e fazer uma progressão e fazer o trânsito, vai estar direitinho lá os momentos em que você entrou na escola, por que você procurou, para ir para lá, está tudo lá no seu horóscopo, tá? Não existe coisas escondidas, estão todas à mostra. O que existe é a sua incapacidade de ver, tá? Sua incapacidade de buscar e muitas delas por causa da sua força de vontade que falha muito, mas está lá. Então, se nós estamos aqui, nós escolhemos lá. Então, a gente já sabe o que tem que fazer. Nós já sabemos o que a gente tem que fazer. Entendeu? A gente já sabe o quanto a gente tem que caminhar e por onde tem que caminhar, o que tem que fazer. A gente já sabe o tamanho da nossa personalidade também, já sabe que nós estamos aqui, é que alguma coisa da nossa individualidade está funcionando. Porque senão nós estaríamos assistindo um jogo, estaríamos em casa, um puta de um fio desse, embaixo do cobertorzinho, assistindo um filminho, comendo uma pipoca e tal, não estaríamos aqui. Né? Ponto. Segunda colocação da Dona José, que eu acho interessante, é o seguinte: por que os irmãos e irmãs da Freguesia da Cruz se reúnem? Qual o motivo? Se a evolução é individual, por que a gente se reúne?
A gente se reúne para tentar se reforçar. Entendeu? Se reforçar, como ela falava. Tem dias que a bateria de uma pessoa está descarregada, ela está lá naqueles dias de pessimismo, não sei o quê, tarari, tarará. Se olhar nas progressões, lá tem uma alunação que está sacaneando com ela numa progressão, etc. Está numa quadratura, hoje, por exemplo, ali pororó, né? Então, e outra não, outra está ali toda, tomou aqui um quentão, está toda feliz, não sei o quê. Anima a outra pessoa. Ou pelo menos, às vezes, a pessoa escuta alguma coisa e fala, putz, falou para mim. Falou para mim. Ou, putz, aquela pessoa falou alguma coisa, e às vezes não é nem quem está falando aqui, às vezes é uma pergunta que sai dali, de lá, putz, entendeu? Então, é por isso que se reúne. Recarrega a bateria. Ao mesmo tempo que tem essa parte boa, tem a parte não boa. A parte não boa é você ser crítico. A parte não boa é você falar assim, mas o fulano, nossa, ele está tão ruim, né? Nossa, mas Beltrano tá bem acabadinho, né? Certo? Entendeu? Isso é a parte ruim que a gente tem que evitar, né? Mas também não pode chegar na pessoa e falar assim, Luiz, você tá meio acabado. Tá meio derrubado. Conta pra mim, qual é o problema seu? Eu vou resolver o seu problema. Não é pra você falar isso. Lógico que não. Ao contrário, se você sente dentro de você que tem um irmão, uma irmã, que hoje não está bem, progressões foram feitas para isso. Progressões não são só progressões positivas, lindinhas, bonitinhas. A lunação, quando bate lá, não bate só em trígono e sextil, bate em quadratura e oposição também. Entendeu? Então é um dia que você está ruim. Você pode até não saber, nossa, estou pondo um vinzinho aqui em cima, qualquer coisa que eu faço está errado. Progressão. Certo? Progressão. Então o que você faz? Lança no campo egóico desse irmão, irmã, uma oração, pedindo para Deus que ilumine, que oriente, né? Que ele consiga passar por essa prova, que é uma prova. Progressão é prova também, né? E ponto, e continua aqui na boa. Não é para você encarnar na pessoa e ficar olhando para a pessoa, ou fazer uma oração para ela. Outra oração para ela, fica assim. Deixa eu ver se reage. Para ver se ela reage. Aí a pessoa chega a dar um sorriso e fala assim, nossa, respondeu a minha oração. Ai, que legal, deu certo. Não é assim, isso não funciona. Mas aquela famosa, vou visualizar a áurea branca em como funciona. Então, as reuniões dos estudantes são legais por isso, porque recarrega. Você sai e depois ainda vem o ritual para acabar. Exatamente. Então, você sai mais legal, né? Você fala, pô, que bacana, não sei lá o que aconteceu, mas eu saí melhor do que entrei, certo? Né? E as dúvidas que a gente tira. Eu digo assim, isso por mim. Esses 6 meses que eu estou aqui... Presencial? Presencial, Gente, tem mesmo online. E o tempo que eu fiquei lá na fazenda e tudo, estudando sozinha, porque... Gente, como será isso? Será, ao ponto de falar, será que isso é possível? E a quem eu pergunto? Sozinha é difícil. E a quem eu pergunto o será? Mas se está aqui escrito, é verdade. Mas como? E aí não assimilava. Aí depois eu tive a oportunidade de ficar online. E agora, esses 6 meses... Gente, olha, uma gratidão. E outra coisa, uma reunião de estudantes da Cruz, ele funciona se os participantes forem humildes. Mas eu vou perguntar uma pergunta tão boba. Não é boba. Não é tonta. Nenhuma pergunta é tonta. Eu quero perguntar a pergunta boa. Então vai. Eu já ia falar, se alguém online queria falar. É sobre o Cristo interno. Como é assim no dia a dia... isso do Cristo interno, porque eu acho que todos têm, né? Sim. Todos somos um espírito virginal, né? Então, todos temos o Cristo interno, mas normalmente a gente não se dá conta, vive essa vida material e deixa, e não tem esse contato interno, né? Normalmente, assim, a gente teria um contato interno através de intuição. Como seria? Então, aí que está, né? A gente não pode confundir as coisas. Quando você fala assim, dá a impressão do tipo assim, por exemplo, corpo-alma, tá? Corpo-alma é um veículo nosso, né? Um veículo nosso, e nós temos contato com ele, todos nós aqui temos corpo-alma,
pequenininho ou grande não interessa, mas todos nós aqui temos, né? Sim. Então, esse corpo-alma é um veículo, um corpo, que a gente tem contato com ele, que a gente pode usar, e a gente usa, né? Como auxiliar invisível, inclusive inconsciente quando a gente dorme, né? Se a gente fizer uma boa retrospecção, né? A gente tem a graça de usar esse corpo-alma, ainda que inconsciente. Então, essa é uma coisa. O Cristo interno, ele somos nós, quando nós nos alimentamos da parte espiritualizada do nosso ser. Então, por exemplo, nós temos hoje 3 corpos, a mente, e nós somos o tríplice espírito, certo? O ego, o tríplice espírito, nós estamos aqui. Então, o que a gente faz? Toda vez que a gente alimenta o corpo denso de obras, atos e ações boas, eu estou alimentando a alma consciente. A alma consciente, né? A alma consciente que alimenta o Espírito Divino, colabora para o crescimento do Cristo interno. Toda vez que eu memorizo, eu tenho memórias de hábitos bons, coisas boas que eu fiz no corpo vital, repetição de coisas boas, eu alimento eu alimento o espírito de vida, que é a alma intelectual. E toda vez que eu me esforço para ter desejos, emoções e sentimentos superiores, elevados, todas as vezes que eu rechaço, isso é importante, os meus desejos, sentimentos e emoções inferiores, eu alimento por meio da alma emocional o meu espírito humano. Ou seja, eu estou crescendo o meu Cristo interno. Então, o Cristo interno, ele vai crescendo conforme o trabalho que a individualidade, faço na personalidade. Né? Ele não é um ser, ele é o que nós realmente somos. Como é que ele cresce nesse sentido? Ele cresce a partir do momento em que eu sigo um método. Então, na Rosa Cruz, eu sigo um método. Qual é o método que eu sigo? Faço os rituais devocionais todos os dias, como deve ser feito. Não com pressa. Não igual, né? A Maria cheia de graça, não, você faz com calma. Você tem seu lugarzinho em casa, que é a sua egrégora, né? Não precisa fazer um oratório aberto, com os neon piscantes. Nada disso. Um lugarzinho simples, seu. Você bota lá o seu símbolo lá no lado oeste, quietinho. Se tiver alguém que queira fazer com você, se faz. Se não quiser, não tem problema nenhum. Ah, mas tem um barulho lá fora, não interessa, deixa o barulho, deixa caramba, não interessa. Desliga, foca lá e faz seu ritual. Todos os dias. De domingo a domingo. Né? Todos os dias. Faz o exercício de retrospecção noturno e o exercício de concentração matutino. Capota, cai, esquece, dorme, mas faz. E na concentração também. Na concentração, fiz a concentração de 2 microsegundos. Fez. Lembrou, fez, lembrou. Vai fazendo, vai chegando. Persistência, persistência, persistência. É o que o Marcos Sendo faz. Isso alimenta o Cristo interno. Isso robustece o Cristo interno. Isso faz o Cristo interno começar a falar mais do que a personalidade. Então, você destrói a personalidade, não é matando a personalidade. Por exemplo, escolas orientais falam o seguinte, você tem que matar o seu desejo. Se você matar o seu desejo, você resolve o seu problema. Não é. Ao contrário, você tem que pegar o seu desejo e usar a parte superior dele. Poder anímico, vida anímica e luz anímica. Poder da alma, luz da alma e vida da alma. Então, você tem que pegar os desejos inferiores e transmutar para superior. Toda vez que há uma tentação de você fazer uma coisa inferior, e você sabe que é inferior, você fala, não vou fazer, eu vou fazer superior. Então, isso é alimento para o Cristo interno. Então, o Cristo interno começa a exercer um poder em cima da personalidade maravilhosa. E quando é que termina esse trabalho? Do Cristo interno? Nunca, né? Não, termina assim. Quando há o casamento místico. Tá. Entre o eu superior e o inferior. E qual é o vestido de bodas que você usa para esse casamento místico? É o manto dourado. É o corpo-alma, exatamente. Entendeu? Então, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Certo? Quem garante isso? O caminho.
trilhar o caminho. Por isso que se você não tiver expectativa de subir de nível, você não vai chegar nisso. Você vai entender intelectualmente muito o interno, vai saber, o interno para mim, então, já sei o que é o ego. É a individualidade. É o tríplice espírito. Eu sei como eu alimento transmutando, né, os meus corpos em alma. Então, intelectualmente, consegui descobrir um negócio bacana. Só que se você não segue no caminho, você não vai conseguir. Porque no início, como eu sempre falo, no estudante preliminar e regular, é muito difícil alimentar o Cristo interno. Porque a personalidade massacra. E você vem para uma Fraternidade da Cruz, mas com interesse intelectual. E começa a descobrir coisas lindas, como a Terezinha nos falou. Pô, que bacana o corpo. Não, nossa, eu estou sentindo isso. Nossa, eu comecei a ter desejos superiores, melhorou para mim. Isso é porque a repetição, eu comecei a ter repetição, as coisas começaram a ficar melhor para mim, etc e tal. Nossa, olha, tem um certo ponto aqui que eu consegui entender de primeiro, eu lembro disso. Tá, mas você não sai do lugar, né? É difícil. Agora, quando você vai aumentando no nível, as coisas vão ficando mais fáceis. Quer dizer, outras ficam mais difíceis, mas aquelas que eram difíceis começam a ficar mais fácil. Então, por exemplo, para o irmão leigo, irmã leiga, alimentar o corpo, o Cristo interno, é o cotidiano dele. É básico, porque o adepto não precisa mais. O irmão maior precisa mais. Um discípulo alimentar o Cristo interno já é mais fácil. Entendeu? Tem muitas coisas que ele faz automático. Sublimar esse negócio de desejo inferior para o superior é quase que automático. Muitos é automático. Tem isso de aprender? Tem isso de aprender. Mas tem muitas que ela já aprendeu. Entendeu? Então, enquanto as pessoas estiverem aqui no preliminar ou no irregular, realmente é mais difícil. Mas tem ajuda. E a força de vontade dela. Então, tem que mirar o probacionismo. Porque o probacionismo é mais fácil. Tem mais prova, mas muitas coisas são mais fáceis. Sim. Por isso que existe o caminho. Entendeu? Então, o interno ele vai se robustecendo conforme você vai trilhando um caminho. Porque é um método, é igual uma escola, né? Você entra na escola, você está lá no primeiro grau, é uma coisa, no segundo grau é outra coisa, na universidade é outra coisa. Não tem como você ter, né? Você quer estar aqui no primeiro grau e pegar material da universidade, você não vai entender nada. Né? Na verdade, quando você vai dar canseira, né? E você vai ter que desistir, se for o caso, né? Mas se você seguir o caminho, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, você chega lá. Né? Onde você quer chegar, no objetivo que você quer chegar. Escola esotérica é a mesma coisa. A diferença é que na escola física você mexe com coisas físicas e sempre tem tutores, tem professores, tem não sei o quê. Ou seja, é um método geovístico na escola. Por isso que está tendo muita revolta. As crianças aquarianas que estão chegando hoje não querem mais professor, não querem mais tutores, não querem mais nada. É porque são aquarianas e aquário não tem mais isso. Aquário fala assim, não, eu quero aprender o que eu preciso aprender. E eu sei o que eu preciso aprender. Não é você que vai falar, que vai querer me ensinar o que eu não quero aprender. Não é assim que as crianças estão fazendo? Aquariano. Nós não, nós fomos criados na escola pisciniana. Sim, senhor, não, senhor. Tem alguns que teve que botar a mão na palmatória, né? Levar uns tapas, etc e tal. Está mudando. Na escola aquariana Rosa Cruz, não tem tutor, nem professor, nem nada. Tem um caminho, tem um conhecimento e tem uma maneira de praticar esse conhecimento para trilhar o caminho. É assim que a gente vai crescendo o nosso corpo interno e é assim que a gente vai sobrepassando a personalidade. Entendeu? Que é até chegar ao casamento do eu superior com o eu inferior. O casamento do eu superior e do eu inferior é o seguinte: o eu inferior se submete ao eu superior, mas ele não morre. Por que ele não morre? Porque o bolacho da evolução é aqui. Eu tenho que viver bem aqui, com o meu corpo denso, corpo vital, com desejos, com doenças. Sem doenças, com pouco doenças, com pouco... Não interessa isso, isso é um mero detalhe. Ah, mas como é que eu sei isso? Olha a história de um irmão leigo chamado Max Endel. Ele era ação? Não. Ele era uma ação? coisa que ia falar que ele era ação. Não era ação? Não. Então. Mancado. E ele estava se importando com isso? Não. Ele estava desesperado? E as dificuldades que tinham lá. Está desesperado? Tipo assim, agora eu não vou fazer mais porque está doendo muito meu pé aqui, eu vou parar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Carlos. Nessa escala, então só o irmão adepto pode falar, que nem Paulo falou, que não sou eu mais quem vive, mas sim Cristo. Sim. Só de adepto. Só de adepto. É Paulo, né? São Paulo chama nisso. Paulo. São Paulo é irmão maior. É irmão maior? Dos Brown. Dos bons. Ele era bronze. Mas ele, o irmão maior não foi quando ele caiu, foi depois, tá? Foi depois, né? Quando ele caiu, ele alcançou a primeira iniciação maior. Quando ele caiu em Damasco, você tá falando?
Ele era E olha, Quando olha ele que vira a cabeça, fazia já era coisas maior. fez muita coisa errada, né? Por isso que eu sempre uso o modelo Paulo para mim. Uso para mim o modelo Paulo. Ah, porra, eu não sou tão ruim assim, não, porra. Eu não sou tão bronco que Entendeu? ele, Então, né? se Paulo conseguiu sendo ruim como foi, por que eu não vou conseguir? E eu estou tentando, eu estou trilhando, e vamos em cima, etc e tal. Né? Não cair do cavalo, nem cavalo tem, entendeu? Então vamos indo. Não, Eu então sempre tá uso matando o Paulo. inimigo. Eu sempre uso. Metaforicamente. Também. Não é possível que Nós temos ela tanto exemplo na história para nos basear, né? São Confissões tantos. de Agostinho. Vários, tem de monte. O problema é que a gente não segue. Confissões de Agostinho É Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos. Gente, nós temos muito. A vantagem de estar na escola de mistérios, como a Fernanda da Cruz, é que nós temos muitos exemplos que a escola esotérica com X também tem. Só que a gente consegue entender a significância esotérica por trás disso. Então a gente tem uma beleza maravilhosa de exemplos a seguir. Exemplos claros, que tem fatos e dados. Não é exemplo criado da carochinha, tem história dele contadas, né? São Francisco, Santo Antônio, Santo Agostinho, São Paulo, tem um monte, Max Sendel, tem um monte de história, né? Tem um monte, né? Thomas de Kempis, João Comênios, tem um monte de exemplos. Tem um monte. A gente não segue, a gente não lê, não vai atrás. E a gente, eu acho tão lindo, maravilhoso, mas você tenta fazer alguma coisa que ele fez? Não, entendeu? Não é assim. Richard Wagner. Tem um monte. Johann Sebastian Bach. O Goethe, como falava aí. Nossa. Que é mais o Goethe, não. Beethoven. Atrapalhado na vida, que era o Goethe fazer o que ele fez. Tá, então, só para terminar esse slide aqui, gente, então, a gente tem que entender, vamos relembrar, né? Você vai terminar hoje? Que realmente somos individualidade, nós somos um tríplice espírito, nada mais do que nós se manifestado em espírito divino, espírito de vida e espírito humano, o ego, tá? Nós somos exatamente como Deus que nos criou, porque Deus hoje está manifestado entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, da mesma maneira que ele não se concebe, ele sendo três, como separado do outro, nós também somos indivisíveis. Agora, essa indivisibilidade, eu vou mostrar na próxima exposição, que é justamente o Cristo interno. Entendeu? A gente vai alcançar essa indivisibilidade, essa consciência do indivisível, por meio do Cristo interno. Porque você tem que lembrar o seguinte, quando teve o planeta Saturno, lá no início da nossa evolução, lembra? Nós éramos conscientes de Deus, mas eram inconscientes de nós. Então a gente achava que tudo era Deus e que nós não éramos nada. Lembra disso? Nem do ego a gente era. Nada. Aí, como a Ellen mostrou aqui, no período de Saturno, nós manifestamos a primeira parte aqui, como espírito divino. Então nós éramos um ego de uma perna só. Certo? Espírito divino, lembra disso? Divino. Passamos lá no período de Saturno inteiro como espírito divino. As revoluções. Aí chegou no período solar, né? Despertaram em nós, de fora para dentro, o espírito de vida. Então, no final do período solar, nós éramos um ego de duas pernas, espírito divino, espírito de vida, mas não éramos como Deus ainda, manifestado aqui, concorda? Todo mundo certinho? Tá. Aí chegou no período lunar, né? Foi despertado de fora para dentro, inclusive os serafins, né? Hierarquia zodiacal de Gêmeos, nós estamos agora, né? E despertamos o quê? Despertamos o quê? Espírito humano. Então, aí, no final do período lunar, nós nos igualamos em manifestação ao Deus manifestado que nos criou, certo? Então, a partir dali, como tríplice espírito, como uma unidade dividida em três, nós aparecemos. Mas ainda nós não tínhamos consciência. Porque a consciência, para nós, onda de vida humana, só tem que aparecer quando atingíamos a região química do mundo físico. Enquanto isso, nós não ia ter essa consciência necessária para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Certo? Então, foi por causa disso. Então, a gente tinha o tríplice espírito, mas não tinha o tríplice corpo, muito menos a mente. Certo? Então, a gente não tinha essa consciência de vigília que nós tínhamos que ter aqui.
Aí veio o período terrestre, veio tal. Aí na segunda parte da época Atlântida, globo certo? A grande maioria de nós, graças a Deus, recebendo a mente, é que nós completamos essa constituição cétupla, que nos deu a consciência de falar, agora eu sei que eu sou Deus, manifestado como meu Deus que me criou. Agora eu entendo o que eu tenho que fazer, eu tenho que voltar para Deus. Porque assim que eu voltar para Deus, eu vou ser um com Ele, mais um indivíduo, um Criador. Isso eu vou mostrar na próxima reunião, tá? Entenderam? Então, a gente desceu, se manifestou como tríplice, chegamos aqui e entendemos, estamos voltando, né? Por isso que o Cristo interno, ele é o que faz você começar a voltar, né? Para um estudante esoterista, com S. Ah, mas para o estudante esoterista com X, é outro caminho. Se é que ele está trilhando o caminho, né? Certo? Se estiver trilhando outro caminho, o caminho místico. Que é o caminho do tipo, me leva que eu vou. Aqui não tem o me leva que eu vou. Aqui tem o seguinte, eu vou. Ninguém precisa me levar. Diferente do outro lado. Compensação, como Max ainda fala, chega-se mais rápido. E isso começou justamente na segunda metade da época Atlântida. A partir dali para frente, para alguns, dali para frente isso subiu. Nós estamos subindo. Mesmo que a gente ache que não, nós estamos subindo. A não ser que vocês queiram viver na China, na Índia e tal, aí é outro problema. Mas se vocês não querem viver na China, na Índia e tal, você está subindo, exatamente. Maravilhamos com os irmãos e irmãs que estão fazendo um maravilhoso trabalho lá no lado oriental, porque está nos ajudando, se nós usarmos a lógica, a ter mais tempo para colocar a espiritualidade na nossa vida. Né? Porque as facilidades aquarianas, como essa, por exemplo, você acha que se estivesse aqui perto da área de Aquário, nós estaríamos aqui falando para os irmãos e irmãs lá remotos, estariam ouvindo a gente? Não tem. Eu estaria aqui falando, gravando e tal. Você acha que estivesse na área de Aquário? Vai tentar fazer isso lá no final da área de Peixes. Nem tinha isso. Estaria mandando pelo SEDEX as palestras. Entendeu? Então, nem SEDEX. Entendeu? Então a gente está subindo de fato, né? E graças a muitos irmãos e irmãs que estão descendo. Olha que coisa linda, que é maravilhoso o plano de Deus. Está tudo encaixado no campo de evolução do Sol, o campo de evolução da Terra, onde tem chance para os dois lados. Aqueles que ainda estão descendo, estão atrasados, nossos irmãos, e nós estamos subindo. E um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Isso que são planos de estão lá em cima puxando a gente. Eles estão lá em cima torcendo para a gente chegar. Não estão puxando, não. Estão torcendo para a gente chegar. Olha o livre-arbítrio. Estão torcendo para a gente chegar. Preste atenção nisso. Né? Alguém quer falar alguma coisa a mais, gente? Perguntar, ou colocar, ou continuar a apresentação. Nossa. Encerra essa apresentação. Semana que vem a gente continua, tá? Da parte que nós passamos, e que é onde nós vamos detalhar mais a questão de como construir e manter a construção desse Cristo interno, e de como a gente chega ao raio de vida. Lembra do seguinte, o termo Rosa Cruz tudo é raios de vida, não é Cristo interno, certo? Eu não cheguei ainda no raio de vida, certo? Então, vocês vão ver que lindo que é esse termo raios de vida, que estão nos livros da Frei Rosa Cruz. Não vou falar nada que não está lá, certo? Tem um pedacinho que está lá nessa parte que nós lemos, vocês viram a parte, uma parte, tinha lá, mas tem coisas muito lindas sobre isso daí, ok? Sou testemunha. Então vamos terminar essa nossa reunião com a oração científica Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti.
Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as